os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a quarta maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos, todas. É muito especial estar aqui nessa manhã com esse time privilegiado para debater um tema que tem sido dos mais atuais e polêmicos e que comportam um aprofundamento de discussões, né? A ideia hoje é trazer um diálogo qualificado com o professor, com quem está na indústria, com quem está também atuando nas discussões jurídicas que envolvem
a questão do skin label e a questão das patentes chamadas de segundo uso. A proposta aqui desse tema, mais do que ficar entre o sim e o não, é acessar e convidar todos a discutir, a dialogar sobre essa matéria complexa, né? E que nos chama a tratar de cenários cinzentos, né? Então, o kickoff dessa discussão foi a RDC da Anvisa 47 de 2009 e está associada às invenções de novos usos, que não só farmacêutica, mas o foco hoje do nosso encontro vai ser aos usos médicos, né? Os segundos usos, e aí a gente pensar como gerar um sistema de patentes equilibrado, tanto que a gente, de alguma forma, contemple o que está em domínio público e, ao mesmo tempo, busque respeitar a propriedade intelectual, né? Então, aqui a proposta hoje, sem eu tomar mais tempo, e aí já passando aqui para a nossa mesa, né, que vai ter a fala da doutora Rosângela, que é técnica no assunto, já foi examinadora do NPI, tem o professor Fábio Lhoa, que é do direito comercial e também vai poder trazer um pouquinho da história aí de tratativa do tema, e o nosso presidente Gabriel Leonardo, chamando aqui a Karina para moderar junto comigo esses debates. A proposta, então, é que a Rosângela traga aqui um pouco do cenário que envolve o skin label e as patentes de segundo uso. Depois a gente vai ouvir o professor Fábio, depois o Gabriel, e aí vamos tentar fazer algo mais dialogado, mais dinâmico, para ver o que está nessa discussão, o que está nesse tema de fundo, né? Então, sem mais delongas, eu já passo aqui imediatamente para a Rosângela. Rosângela, bem-vinda, fica à vontade de trazer um pouco da sua trajetória e eu farei isso também com o Fábio sobre o tema. Obrigada. Bom dia, agradeço principalmente aí pelo convite, né? Esse convite veio de encontro a alguns interesses, não só da indústria nacional, como da multinacional também. A gente tem uma trajetória bem específica na área de patentes. Eu, principalmente, comecei no INPI como examinadora de patentes durante 9 anos, depois eu vim para São Paulo, trabalhei 3 anos no escritório de propriedade intelectual e já estou há 19 anos na indústria farmacêutica. Eu fui contratada justamente porque o dono da nossa empresa ele tinha essa preocupação de que existia agora uma patente, uma lei, né, de proteção para patentes farmacêuticas, e ele ficou muito preocupado de como seria isso para gerir uma indústria farmacêutica nacional. E isso veio de encontro à mudança da lei, né, de propriedade industrial e logo depois a lei de genéricos em 99. Então, cronologicamente, a lei de propriedade industrial foi um pouquinho antes. Teve o tratado também, que foi muito importante, de TRIPS, onde uniformizou algumas normas dentro da área de propriedade intelectual. E, com isso, eu tive a incumbência, né, de tentar, ao longo desses anos, agora com essa experiência, essa bagagem, não só da indústria farmacêutica, mas, assim, contextualizar a importância, mostrar a importância da propriedade intelectual, não só de patentes. A gente aqui, atualmente, está desenvolvendo projetos que, inclusive, estão indo para outras áreas da propriedade intelectual, como software, desenho industrial, marca tridimensional. Então, assim, a gente cresceu muito, né? A gente está agora como uma nacional que não é mais nacional, e sim uma multinacional. Nós já estamos na América Latina, estamos com 2 países na África, e já estamos também com o pé nos Estados Unidos, com 2 empresas parceiras. Então, assim, a nossa propriedade intelectual ela é muito bem vinda, né? A gente realmente é uma empresa que busca realmente inovar, entender a inovação. E eu trouxe uma breve apresentação, eu acho que, não sei se todo mundo preparou alguma coisa, mas eu achei que ficaria mais visual a gente tratar de um tema que não é só legislativo, né, mas ele tem
uma interface muito grande, tanto com a questão de assuntos regulatórios, dentro de uma empresa de submissão farmacêutica, quanto também do ponto da lei de propriedade intelectual. Então, posso compartilhar aqui com vocês? Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Está no modo não apresentação, Rosângela. Agora foi? Foi. Bom, então a gente preparou especificamente um histórico, né, e uma trajetória do que a gente entende dentro da Eurofarma e do que a gente tem vivido, né, principalmente a questão da definição. Nós trouxemos uma definição do que seria o skin label, inclusive a gente trouxe aqui a fonte, é um jornal americano, né, dos Estados Unidos, publicado justamente para explicar o que seria o skin label. E esse skin label, ele, na definição, ele fala que seria a prática de remoção dos usos patenteados ou outros usos protegidos, até porque a gente sabe que o sistema americano é totalmente diferente do Brasil. Ele tem vários tipos de proteção, não só como segundo os usos, mas também como métodos de tratamento, coisa que no Brasil a gente não é considerado como invenção, e para os quais esse medicamento de referência é aprovado na bula do produto genérico. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que, na verdade, são produtos de referência com funcionalidades diferentes e usos diferentes. Então, a gente tinha, na verdade, 2 produtos no mercado que eram muito bem distintos. E eu trouxe esses 2 exemplos porque eles são exemplos dentro de uma mesmo mecanismo de ação. Então, com relação a patentes, talvez a gente não tivesse esse mérito, né? Essa questão de uma patente de uso específica para cada uma desses ativos, mas a gente tinha uma posologia diferente, uma dosagem diferente, uma forma de comprimido diferente e uma bula diferente. E aí a pergunta é, quando eu tenho uma patente que a minha molécula já está em domínio público, minha composição já está em domínio público, meu uso principal de bula já está em domínio público, e se eu tenho uma patente de uso nesse meio de caminho, ainda com relação a esse produto? E aí a gente sempre questionou isso muito para a Anvisa, que a gente sentia uma necessidade de haver uma harmonização onde a gente pudesse não só copiar a bula do referência, mas a gente ter realmente essa excepcionalidade que, se a patente está vigente, a gente teria que fazer essa retirada de bula. Então, aqui a gente trouxe uma contextualização também dos Estados Unidos, mostrando que lá a gente tem uma particularidade, principalmente para a questão de bula, onde a gente pode ter diferenças de omissão na informação de uma patente protegida, uma exclusividade ou uma diferença entre algum tipo de petição da submissão, coisa que aqui no Brasil a gente ainda não está totalmente legalizado, e é por isso que houve essa revisão da RDC. E nesse mesmo estudo que nós encontramos, do Skin Label, publicado em 2021, a gente conseguiu identificar 56 medicamentos de referência que tiveram essas alterações entre 2015 e 2019. Então, desses 56, 43% tiveram genéricos aprovados com Skin Label. Os genéricos entraram no mercado em torno de 3 anos, mais ou menos, com uma data, em média, da expiração da patente de uso, e as indicações removidas estavam protegidas, 38% por patentes de método de uso, 33% por uma designação de droga órfã e 25% no grupo de pacientes, incluindo pediatras. Com relação à Europa, nós também temos uma revisão que foi feita dentro da legislação regulatória, que é o EMA, e a gente consegue ver nitidamente que também eles, especificamente, quando existe uma patente vigente com um uso específico, esse uso é possível ser retirado da indicação da bula. Ou seja, eu tenho
produto genérico, mas eu tenho uma indicação que eu retiro justamente por conta dessa proteção patentária. Eu trouxe 2 casos aqui. Esse primeiro, na verdade, é até interessante, porque é o caso da gencitabina, acho que todo mundo já ouviu falar. Ela era o pedido de patente anterior à LPI, ou seja, a lei mudou em 95 pelo tratado e 97 pela própria lei, publicação da lei, e ele tinha sido depositado em 93. Então, ele teve um depósito, ele teve um indeferimento, e em 3 de janeiro de 2003, ele teve um primeiro registro de genérico feito pelo Laboratório Libre. Depois disso, em 2006, a Eli Lilly começou a autuar várias empresas, inclusive ele autuou a Sandoz e autuou a Eurofarma, no sentido, eu tenho um pedido de patente que fala sobre uma indicação de câncer de mama e vocês têm que retirar isso no registro da Anvisa. Automaticamente a gente teve uma notificação judicial e a gente apresentou isso para a Anvisa e a gente teve o deferimento do registro sem essa indicação em bula. Mas o caso aqui na discussão é que esse pedido acabou não sendo concedido, né? Ele nunca foi concedido. E a gente teve, depois disso, a indústria a Associação de Progenéricos e algumas associadas, inclusive a Eurofarma e a Sandoz, entraram com uma representação no CAD e ele foi efetivamente comprovado como um show litigation, ou seja, eles não tinham direito a uma exclusividade para algo que não estava protegido efetivamente, tá? Um outro caso que eu estou compartilhando aqui com vocês foi um caso da Eurofarma, foi um caso que nós tivemos várias idas e vindas, e nós tínhamos o deferimento do registro, tivemos uma inclusão inicial de bula, que foi o GIST, né? É um tipo de câncer específico. Essa inclusão de bula pela referência, pela Novartis, ocorreu em abril de 2013. E nós, da Eurofarma, entramos com uma solicitação incluindo esse uso em julho de 2013. Ocorre que o pedido de patente dessa indicação terapêutica, ele ainda estava em exame em INPI. E como ele levou mais de 10 anos, ele teria uma vigência até 16 de 6 de 2030, embora ele fosse um pedido depositado de 2001. Em 2020, nós recebemos uma notificação extrajudicial, na verdade, não foi só a Eurofarma, foi a Eurofarma, a AMS e Cristália. Mas, por respeito à questão de patentes, nós pedimos diretamente para a Anvisa para retirar esse uso enquanto a patente estivesse vigente. E essa patente ela ficou vigente e logo depois teve a questão do ADIM, que ela teve a retroatividade. Então, assim, nós temos um período que a gente realmente não sabia que essa patente ia ser concedida, mas, assim, depois disso a gente não teve mais nenhuma discussão. Inclusive, se cogitou da gente fazer uma ação judicial de nulidade, porque a gente tinha referência de outros países dizendo que essa indicação já era conhecida, mas dentro do grupo de médicos, o que a gente entendeu é que esse tipo de câncer ele é um câncer muito específico para um grupo muito seleto de pacientes, tá? Mas a gente retirou de bula e agora a gente já colocou novamente na bula por conta dessa situação da patente ter sido extinta. Aqui é um cenário mais geral, dizendo a questão da notificação extrajudicial, então tem o INPI com deferimento em maio, a Cristália entrou com uma ação pedindo uma tutela antecipada, pedindo para que o INPI fizesse um apostilamento nessa carta patente, falando que essa carta patente só seria vigente para esse uso específico. Mas, assim, isso já estava explícito na reivindicação. Então, a gente sabe que esse uso seria específico para esse grupo de pacientes.
E nós fizemos um parecer de patenteabilidade, aí tem a questão do trâmite na China, que a gente encontrou de alguns estudos que foram anteriores a 2001 e que fala justamente desse ativo, imatinib, para essa indicação específica. Nós fizemos uma reunião com a Cristália e a EMS. A EMS também apoiou de fazer uma ação judicial de nulidade, mas aí, como teve a retroatividade pelo ADIM, a gente achou por melhor não focar novamente em uma discussão como essa. Mas, das 3 empresas, a única que fez essa solicitação diretamente para a Anvisa foi a Eurofarma. Nós temos a lei de genérico, né, que veio em 99. Essa lei de genérico, ela é especificamente definindo o que seria o medicamento genérico e o medicamento de referência, e até então existia essa condição: o genérico teria que seguir a indicação de bula, né? Todas as indicações de bula, não poderia haver diferenças. E nós começamos internamente, em algumas associações, levantar esse problema, porque a gente já tinha percebido que isso poderia, em algum momento, como aconteceu com o imatinib, atrapalhar não só a indústria de genéricos, como causar algum desconforto com qualquer empresa que tenha o seu direito de propriedade garantido. E aí, nessa mesma RDC, eles fizeram uma publicação dessa RDC em 2016, que eles deixaram a entender, como Anvisa, que a gente não teria a obrigatoriedade de realmente colocar todas as indicações de bula. Ou seja, eles reconheceram que se a gente tem uma patente vigente, e essa patente vigente é para um uso específico, que não o principal de bula, a gente poderia retirar, já que a gente tem, lembrando mais uma vez, a molécula em domínio público, composição em domínio público, uso principal em domínio público, e a gente só retiraria exatamente o uso específico que está protegido pela patente. E é isso, basicamente. Eu posso me estender aí depois nas nossas discussões, mas o que a gente entende é que esse período que houve essa alteração da própria Anvisa dá margem para a gente entender que realmente ela está querendo respeitar os critérios não só de patenteabilidade, mas os critérios também da multinacional de ter o seu direito protegido, né? E eu fico à disposição. Obrigada, Rosângela, por trazer esse overview e trazer a provocação do que de fato, né, tá contemplado aí nessa bula, e também a gente entender o que que está sujeito à proteção, para que também não tenha uma extensão aí de uma proteção que não há. Né, com o que você trouxe, eu vou passar imediatamente ao Fábio, e aí depois a gente faz os contrapontos aí com Gabriel e Karina. Obrigada. Bom dia a todos. Eu inicio com o meu agradecimento ao convite feito pela ABPI, na pessoa do seu presidente, Gabriel Leonardo. Cumprimento, saúdo o amigo. Digo da minha grande satisfação de estar aqui dividindo esse dispositivo remoto com a Rosângela e com as minhas queridas Natália e Karina, né? Eu acho que, enfim, eu não vou me preocupar na minha contribuição com a questão da patente de novo uso, de segundo uso, se são válidas, não são válidas. Eu teria um montão de coisa para falar sobre isso, mas vamos deixar isso de lado para nos ocuparmos especificamente do skin label, né? E eu acho que o ponto de partida, né, eu acho que aqui o que a gente, enfim, tem que assentar como premissa para iniciar a discussão é de que não pode haver, não deve haver, não é conveniente que haja uma discordância entre o que está na bula e o que está no plano do direito patentário, né? Ou seja, nós não podemos ter uma dissociação entre esses dois instrumentos, eles têm que falar a mesma coisa, né?
E o que significa falar a mesma coisa? Significa ter clareza de que a patente de novo uso não é uma prorrogação, uma extensão das patentes anteriores. É uma nova patente, né? Então, isso eu vou me demorar um pouquinho mais na demonstração disso, né? Mas a bula que, enfim, não traz os novos usos, né, que são objeto da segunda, da terceira patente, infinitas patentes, né, no princípio, né? Essa bula é que retrata mesmo a situação patentária real, né? Se ela fosse uma bula que tivesse que obrigatoriamente falar todos os usos possíveis, objeto patente que já caíram no domínio público ou coisas que não caíram lá, ela não estaria reproduzindo a situação patentária correta, né? Porque, novamente, a patente de segundo uso não é uma extensão, não é uma prorrogação, né, das originárias ou das anteriores. Me parece que para termos clareza disso, né, e isto é um raciocínio que em qualquer área do jurídico, em qualquer área jurídica, qualquer ramo do direito, a gente precisa fazer, né, não é uma especificidade do direito industrial, né, nessas questões mais relevantes, que, enfim, já se chamaram de hard case, né, é irmos aos fundamentos da disciplina, irmos aos princípios da disciplina, né? E quais são esses fundamentos, quais são esses princípios? Primeiro, a ideia, né? A noção muito clara de que qualquer pessoa, qualquer indústria, qualquer, enfim, inventor, né? Por mais disruptivo que seja a invenção, disruptiva que seja a invenção dele, por mais revolucionária, inovadora, é um grãozinho de areia na praia do conhecimento da humanidade, né? Nenhum inventor parte do zero, né? O inventor sempre parte, no século XXI, ele sempre parte de um acúmulo de conhecimento de matemática, de física, de química, de lógica, de tudo isso. A tudo isso ele acrescenta uma pequena contribuição, né? E esse conhecimento todo pertence à humanidade, né? E essa pequena contribuição também pertence à humanidade, porque ela não existiria sem todo esse conhecimento prévio acumulado, né? Agora, precisa olhar para a questão dos incentivos econômicos, né, para os inventores, né? Os inventores precisam ter um exclusivo sobre a sua invenção durante algum tempo, isso é muito importante, um exclusivo para que tenha condições de recuperar os investimentos, recuperar inclusive os investimentos daquelas outras milhares de invenções que ele tentou e que não conseguiu, e que é importante que se tente e não consiga, isso faz parte do incentivo que ele tenha também um retorno relacionado a essas outras invenções que não aconteceram, nessas outras pesquisas que não redundaram em invenção, né? E por força desse incentivo é que, então, o sistema de direito industrial prevê um exclusivo temporário, tá? E tem que ser temporário porque, mais uma vez, pertence à humanidade esse conhecimento, porque sem o conhecimento de toda a humanidade ele não teria acontecido, né? A humanidade entrou com uma contribuição muito maior nessa disrupção do que o inventor que acabou levando a ela, né? Então, por isso, então, nós temos algo, enfim, necessariamente temporário, né? Esses prazos são fixos, qualquer que seja a situação, né? A hipótese em que o retorno do investimento pode ser feito em prazo menor do que esse que a lei fala, outras, esse prazo não é suficiente para o retorno, mas a lei não pode também entrar
nos segredos de indústria para ver, bom, e aí ela teria que definir qual seria o seu lucro, tabelar lucro, enfim, coisas completamente inadmissíveis na ordem econômica que nós temos, né? De forma que se faz um prazo aí legal no pressuposto de que aqueles investimentos que se recuperaram antes desse prazo compensam aqueles investimentos para cuja recuperação esse prazo teria sido insuficiente, né? E esse modelo, então, prossegue, né? Ainda falando de hard cases, né, que, como eu disse, é algo que se aplica não no direito industrial, mas em qualquer ramo jurídico, né, nós temos que, então, buscar a solução no plano dos princípios, e aqui no nosso caso, qualquer que seja a discussão no plano do direito industrial, nós teremos sempre uma colisão de dois princípios constitucionais, né? O princípio da livre iniciativa, o princípio da proteção do exclusivo, proteção temporária do exclusivo dos inventores, né? São dois princípios que estão na Constituição e que necessariamente colidem em toda e qualquer questão relacionada ao direito industrial, né? Se eu vivo numa economia organizada pela livre iniciativa, pela livre competição, o que justifica esse exclusivo, essas atividades que eu não posso fazer porque um outro empresário tem um exclusivo sobre ela? Isto sempre está como pano de fundo da discussão do direito industrial. E a colisão de princípios se resolve, né? Não vamos aqui nos demorar muito nessa teoria, se for necessário a gente aprofunda um pouco a teoria dos princípios, mas se resolve em função do peso que cada princípio tem, da importância que cada princípio tem, né? Liberdade de iniciativa ou exclusivo, né? E nessa ponderação de pesos, né, é importante a gente olhar para algo que decorre do princípio da livre iniciativa, que é a proteção jurídica do investimento. A proteção jurídica do investimento. Todo direito empresarial e direito industrial é um dos seus departamentos, né, estabelecem regras que protegem o investimento privado. O investimento privado que, num regime capitalista, é feito em benefício de todos, né? No regime capitalista baseado na livre iniciativa, né, a gente só tem os bens e serviços que a gente quer, a roupa que a gente usa, enfim, o alimento que a gente consome, tal. Isso só chega até nós porque alguém, um empresário, resolveu assumir o risco de produzir, um outro resolveu assumir o risco de distribuir, enfim. Então, todos esses investimentos privados devem ser protegidos, né, não por eles mesmos, não pelos investidores mesmos, mas para que funcione o sistema econômico em benefício de todos nós, né? A gente, então, olha para os investimentos que são feitos pela indústria farmacêutica, que se dedica, que no seu portfólio tem medicamentos genéricos, né? Esses investimentos eles estão protegidos como quaisquer outros investimentos privados em benefício de toda a coletividade, né? Se você tem a ideia de que uma patente de um medicamento, né, pode ser estendida quando se descobrem novos usos, né, essa interpretação errônea do direito industrial, né, é incompatível com o incentivo que os investimentos privados nos medicamentos genéricos têm, a proteção que esses investimentos têm na ordem jurídica, né? Então, essa interpretação de que a patente de novo uso seria uma extensão de uma patente anterior, ela é incompatível com a solução entre
princípios conflitantes da Constituição que geram todo esse ordenamento infraconstitucional de proteção do investimento privado, né? Existe mais uma questão a ser levada em consideração, né? Porque o que eu falei até agora se aplica a qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. Se estivéssemos discutindo aqui o desenho industrial da lanterna traseira de veículos de luxo, toda essa reflexão teria a sua pertinência, né? Mas quando se fala de medicamento, né, existe um ingrediente a mais a ser levado em conta, ou seja, um princípio jurídico a mais, também constitucional, a ser levado em conta, né, que é o princípio, enfim, associado ao direito à saúde, né? Não há a menor dúvida de que a existência de medicamentos genéricos, né, vem dar concretude a esse princípio do direito à saúde, né? Você tem medicamentos mais baratos, enfim, não vamos aqui, todo mundo sabe por que é mais barato, porque é a figura do medicamento genérico, enfim, sem dúvida nenhuma, o princípio do direito à saúde tem mais concreção quando existem os incentivos apropriados para o investimento em medicamentos genéricos do que quando não existem esses incentivos, né? Então, além daquela colisão que é típica, que está presente em qualquer questão de direito industrial, né? Aquela colisão entre livre iniciativa e exclusivo temporário, né? Quando se trata aqui da discussão que estamos vendo do skin label, também precisamos levar em conta este outro princípio, o princípio do direito à saúde, né? Há mais um princípio constitucional que também vale a pena aqui falar, né? É o princípio da função social da propriedade, né? A propriedade patentária não escapa dele, cumpre a sua função social, né? Isso está, inclusive, delimitando o próprio princípio do exclusivo, né? Lá no inciso 29 do artigo 5º, né? Lá nós vamos encontrar diversos balizamentos que poderiam ser sintetizados nessa ideia de função social. Então, tudo isso leva à conclusão de que o novo uso é uma nova patente, o novo uso não é uma extensão da patente anterior, né? Não é uma concessão de um prazo suplementar de exclusivo, né? De modo que, sendo essa a interpretação correta, né, inclusive também seria possível aqui a gente agregar a linha de argumentação, aquele critério de interpretação da lei ordinária, a interpretação conforme a Constituição, né, e que é igualmente aplicável às normas infralegais, e é igualmente importante na hora em que uma agência regulatória vai editar uma norma infralegal, né? A gente vê que essa introdução na regulamentação infralegal, na regulamentação administrativa da Anvisa, do skin label, ela é a única solução possível. É a única forma de tratar a questão compatível com o que a gente encontra no sistema jurídico como um todo, enfim, basicamente lá na nossa Constituição, nos princípios que o Constituinte trouxe para ela, né? Então, Natália, basicamente são essas as considerações que eu teria para trazer aqui para o nosso debate. Agradeço mais uma vez o convite e lembro, peço já desculpas para todo mundo, né? Eu, infelizmente, terei que sair às
10h30, mas tem aqui ainda um tempinho para acompanhar o prosseguimento do debate, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Que bom que a gente ainda tem 20 minutos aí para contar com as suas contribuições. E aí, agora eu já vou começar as provocações. Agora que a gente teve o pano de fundo, que era muito importante de ter aqui para quem está chegando na temática agora, eu já vou começar com o Gabriel e com a Karina, fazendo um bate-bola. E diante do que o Fábio trouxe, Gabriel, né, da questão de entender a proteção de investimentos, não só da indústria de referência, mas também da indústria de genérico, que seriamente também aporta capital para isso, também tem uma expectativa, a ideia de pensar a segurança jurídica. Como você vê, Gabriel, a contribuição da regulamentação da Anvisa? Quais são os pontos cegos aí, quais são as discussões, né? A gente já viu em outro evento também da área, o NPI falando que é muito favorável a essa regulamentação e colocando muito claramente que essa questão da patente segundo uso merece atualização, merece revisitação e também tem uma discussão de enforcement um pouco mais limitada, né? Eu queria te ouvir, então, já provocando aí com algumas reflexões já indutoras. Obrigado, Natália. Obrigado também, Rosângela, professor Fábio. Vamos lá. Essa altura, né, depois dessa apresentação bem didática da Rosângela, eu acho que todos os participantes já têm muito claro do que a gente está falando, que é o skinny label, né? Mas como alguns podem ter chegado atrasados, só para relembrar, né, seria a possibilidade de autorização regulatória pela Anvisa de comercialização com uma bula onde, daí vem o skinny label, né, uma bula emagrecida, digamos assim, onde o medicamento estaria sendo vendido para ter um uso que não está protegido pela patente. Então, se o uso a ser dado não está protegido pela patente, em tese, não haveria infração da patente. Até aí, a gente está sendo acaciano, né? Se fosse essa discussão, não haveria discussão, né? Há uma consulta pública, a BPI enviou uma contribuição, e a contribuição da BPI é muito clara no sentido da questão da legalidade. Nós entendemos que, sem modificação da lei de vigilância sanitária, da lei 6360, isso não é possível que a Anvisa, de forma jurídico-constitucional, legítima, autorize o skinny label, tá? A gente acha que isso é uma questão que está vedada pela lei 6360, tal como redigida hoje em dia. Mas a gente sabe que, se houver um consenso nacional, a lei pode ser modificada. Então, não vamos falar aqui de filigranas formais, né? E passar direto para a questão material. O que ocorreria se, em tese, fosse modificada a lei 6360 para, então, permitir-se expressamente, né, o skinny label, né? E aí, eu tenho realmente muitas dúvidas, né? Eu lembro sempre de uma frase que é muito famosa, mas eu te juro que Natália, eu não sabia quem tinha falado. Aí hoje eu pesquisei, poxa, quem foi que falou essa frase? Foi Aldous Huxley, né? Ele dizia o seguinte: os fatos não deixam de existir apenas porque eles são ignorados, né? Então, o que acontece no Brasil com os fatos? À medida em que haja uma venda de medicamentos, uma bula para usos não cobertos, o que vai acontecer no Brasil? Para começar, fora aqueles medicamentos de tarja preta, né? Se compra qualquer medicamento no Brasil, a gente sabe que, na prática, lamentavelmente, a tarja vermelha não impede a compra sem receita. É o primeiro ponto, né? Há uma bagunça, uma lassidão na venda de medicamentos no Brasil, né? Outro problema, e isso foi recentemente discutido num processo judicial concreto, há uma sentença que me pareceu muito sólida, de primeira instância. Não vou citar o caso concreto, não seria adequado. Não sou advogado,
a gente nunca, como advogado, não pode nem citar os nossos, nem muito menos os dos colegas, né? Mas nessa sentença recente, o juiz, com muita felicidade, ele tocou no seguinte ponto: a empresa que vende ou deseja vender um medicamento para o uso não patenteado, ela não consegue evitar que esse medicamento não venha a ser usado para o uso coberto pela patente. No processo em questão, a própria empresa reconheceu. Eu reconheço que eu não tenho como impedir. Minha bula é para o uso não coberto, mas se alguém quiser comprar, aí é da vida, né? E no Brasil, o se alguém quiser comprar é a regra, não é a exceção. E o que é pior naquele caso concreto, e eu acho que esse é o ponto que mais me horroriza, como alguém que vê os profundos benefícios do sistema de patente, é que o poder público, né, que, como sabemos, é o grande adquirente de medicamentos no Brasil, ele contribui para a infração, ou melhor dizendo, ele infringe diretamente, porque no caso do processo em questão, era uma licitação em que a Secretaria Municipal de Saúde em questão expressamente reconhecia que estava comprando determinado medicamento e que 50% do volume adquirido era para tratar o uso não coberto pela patente e 50% era para tratar o uso coberto da patente. Quer dizer, a Secretaria Municipal de Saúde estava confessando que estava ativamente querendo infringir a patente. Então, essa questão são os fatos no Brasil. Como é que a gente faz para respeitar o direito de propriedade, sem o qual não há investimentos em inovação e, ao mesmo tempo, permite que um uso não coberto venha a ser abastecido, né? Eu acho que antes de resolver essa equação, a gente está aqui só falando, com todo respeito às opiniões contrárias, assim, como vamos fazer para infringir e fingir que a gente não está infringindo? E, evidentemente, essa não é a tônica que a gente deve desejar para o nosso sistema de propriedade intelectual, e é daí que vêm as profundas dúvidas da BPI. Então, esses são os meus comentários iniciais. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Natália, Oi, pode posso falar. fazer uma Claro, Fábio, consideração? eu vou pedir até permissão para a Karina, tendo em vista que a gente tem 10 minutos Pode, seus, posso, então Karina? queria te explorar aqui, Fábio, para fazer Tá o certo. contraponto. Não, eu queria cumprimentar o Gabriel pela exposição dele. Ele tocou num assunto muito importante, né? Porque não adianta ficarmos nas grandes elucubrações jurídicas e não tratarmos da questão em sua concretude, né? Vamos ver, nós temos aí o que o Gabriel trouxe, nós temos aí uma situação em que a gente tem que sopesar riscos empresariais. Riscos empresariais. De um lado, a indústria que faz o remédio de referência tem um risco empresarial. Ela obtém um segundo uso, mas ninguém consegue impedir, ninguém consegue resolver o problema do risco dela, né? O outro empresário que está competindo legitimamente, licitamente, no primeiro uso, não tem que ter obrigação nenhuma de resolver o problema da fabricante do remédio de referência, mas é um risco que ela tem, tá? E qual é o risco empresarial da indústria que faz o remédio de referência, o medicamento genérico? Qual é o risco dela, né? O risco dela, não existindo o skin label, é que todos os investimentos que ela faz no medicamento de genérico, repentinamente ela pode perder porque surgiu um segundo uso, um pedido de patente de segundo uso. Então, nós estamos diante de empresários que assumem riscos, e todo empresário assume risco, né? E aí, para resolver isso, a gente vai aonde? Novamente, lá no início. O sistema capitalista, a ordem jurídica vai fazer incentivos tendo em vista valores que transcendem os interesses dos empresários. O empresário tem que assumir o risco dele, né? Mas agora, qual desses riscos a gente vai poupar o empresário? De qual desses empresários terá o seu risco poupado, né? Tendo em vista o atendimento de interesse maior
do direito à saúde. Eu não tenho dúvida, estamos falando sobre pesamento de princípios, eu não tenho dúvida que a gente vai poupar a indústria que faz os medicamentos genéricos do risco de ser surpreendida por pedidos de novos usos que acabam com todos os investimentos feitos, né? Entre esses dois riscos, a gente precisa poupar um desses empresários do risco e vai fazê-lo não olhando para os empresários, os interesses dos empresários, olhando para o interesse da saúde pública. Eram essas contribuições que eu tinha para essa questão, repetindo, Gabriel, onde a discussão deve ser focada, né? A gente falar de princípios e não trouxer tudo isso para o balcão da farmácia, onde o medicamento é vendido, a gente está fazendo também considerações um tanto deslocadas da realidade. Tá? E peço... bom, tem mais 8 minutinhos aí, por favor. Obrigado a todos pela compreensão aí com a minha questão do horário. Obrigada, Fábio. Eu acho que, Gabriel, eu também vou te dar a contrapalavra já em atenção ao que o Fábio trouxe, e já fazendo uma provocação aqui também relacionada a isso. Então, a discussão aqui, a gente fica entre, né, normatizar ou não, em base a uma patologia também que a gente vê, né? Como que a gente, então, de alguma forma, trabalha com essa questão que o Fábio trouxe de sopesamento de valores, a gente entender que, né, a gente tem esse cenário relacionado à comercialização, relacionado ao próprio poder público, mas aí também a gente deixa de cuidar de um cenário em tese e também legislativo, de alguma forma, por conta das más práticas. Como que a gente trabalha com isso? Não sei se você quer trazer aí em resposta ao que o Fábio te trouxe e alguma pontuação também nisso, porque a gente também trabalhar toda a questão de lege ferenda, e aí seja nos termos mais amplos, seja na normativa administrativa, também não seria o que é recomendado em matéria legislativa, né? Queria te ouvir, para então depois a gente provocar a Karina. Olha, a estimativa é que haja no Brasil entre 120 e 130 mil farmácias, tá? Mas entre municípios, estados e União, a gente está falando de, no máximo, 6 mil entidades, sendo que a imensa maioria dos municípios não tem compras em grande volume, tá? Talvez, não sei esse número, eu posso imaginar, conhecendo a realidade nacional, talvez haja 500 ou 1.000, no máximo, entes públicos adquirindo medicamentos, né? Então, no mínimo, eu estaria falando que na mesma alteração legislativa a gente tem que estar prevendo um sistema muito claro de ser inviável que a licitação, mesmo mascaradamente, abranja usos cobertos pela patente. Estamos falando de multa, inabilitação para cargo público, crime. Estamos falando de sanções sérias. É muito fácil a gente resolver, muito fácil legislativamente, e em termos de eficácia, a gente moralizar mais de metade do mercado farmacêutico, que é o mercado público, né? Agora, fiscalizar 120, 130 mil farmácias, é óbvio que a gente sabe que é mais difícil. Eventualmente, até modificando lá a lei que rege a profissão de farmacêuticos, né? O meu ponto é o seguinte: eu não sei a solução, os problemas parecem grandes, e eu, data vênia do professor Fábio, eu acho que esses interesses são absolutamente conciliáveis, desde que a gente não feche o olho para a realidade da indústria de inovação de referência, né? Dizer que entre um e outro, esse aqui se dane porque a saúde é mais importante, data vênia, eu acho que não é a solução, o problema está colocado de forma equivocada. A gente consegue resolver tudo de uma vez? Sim. Basta haver real vontade política e compreensão da indústria, que não é de referência, de que um não vive sem o outro. Na verdade, a Rosângela falou corretamente, primeiro vem a lei de patente, depois vem a lei de genéricos. É claro, o genérico só existe quando há patente, né? Se não tivesse a lei de patente, não precisava ter a lei de genéricos. Então, a indústria de genéricos não existe se não existe uma indústria de inovação forte. Então, a gente tem que atender os interesses todos e acho viável e acho que seria lamentável se a gente só visse, não, vamos aqui arrumar um jeito de fraudar
violar a patente porque vai atender a indústria genérica brasileira, né? A gente é melhor do que isso. A gente tem que parar com a cultura de estímulo da cópia que atrasa o país. A nossa visão tem que ser inovação, 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 e conciliar esses interesses simultaneamente. Eu gostaria de me despedir, que eu estou saindo, mas uma primeira observação, Gabriel, acho que eu não falei dane-se em momento nenhum, tá? Em nenhum momento eu entendi que você tem que fazer com que a indústria de referência vá à falência, né? Estamos falando só do que vai para a bula, né? Mas eu queria agradecer a mais uma vez o convite, né? Pedir desculpas mais uma vez por ter que me retirar antes do fim do debate, tá? E dizer aqui que tive uma manhã muito proveitosa, aprendi muita coisa, tá? Muito obrigado a todos, eu já estou saindo daqui a um minutinho, tá? Obrigada, Fábio. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Gabriel, aí pelo Obrigado também ao contraponto. professor Fábio aí, que é muito generoso sempre conosco na BPI. Muito obrigado. E aí, agora, já para fazer o contraponto com o Gabriel, queria passar para a Karina. De fato, a gente está numa discussão aqui muito mais espinhosa do que o sim, o não e de que lado estamos, né? Então, assim, o que eu queria, a provocação da Karina, da gente também dar respostas mais complexas para essa questão. Passo a palavra já para ela. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu não vou dar resposta para nada, e a minha contribuição é mínima, e eu, na verdade, já vi que tem um monte de gente, algumas pessoas aí perguntando, eu quero mais é que a gente siga logo para o debate, mas eu quero só trazer algumas reflexões. Primeiro, agradecer à BPI, porque eu acho que esse mundo farmacêutico é muito passional, né, no Brasil, e falta um diálogo aberto de todos os lados para a gente chegar em algum lugar comum ou melhor para a sociedade. A gente não pode rasgar os princípios do TRIPS, que de fato a propriedade intelectual ela é relevante para a sociedade como ela foi constituída, ela é essencial, né? Só que a gente também não pode rasgar o que está ali em relação a questões sociais, acesso à saúde e tal. Eu acho que é difícil de compatibilizar isso, eu acho que são discussões que estão se tornando cada vez mais complexas, enfim, até quem sabe o dia que a gente pare de respirar, porque o problema climático está aí e a gente vai continuar, e talvez a gente não continue um dia mais com essas discussões. Mas agradecer a BPI, Gabriel, Érica, porque eu acho que a gente precisa parar um pouco de ficar só no, né, aquele cabo de guerra, aquela coisa, uma associação de genéricos de um lado, associação das de referência de outro, e a gente não tem um debate qualificado, e o Brasil perde muito com isso, né? Então, estamos aqui abertos a essa discussão, e a gente já escutou bastante coisa de todos os lados aqui. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que primeiro a gente precisa, o Brasil tem um complexo de vira-lata que não termina nunca. A gente primeiro precisa parar com essa pecha de que a indústria de genérico é pirateira, que copia, que isso, que aquilo. Ela só existe, e muito seriamente no Brasil, porque existe, sim, proteção à patente. Uma coisa não vive sem a outra. Agora, parece que no Brasil a gente gosta de taxar o genérico de pirateiro, não é verdade. A Eurofarma está entre as 3 principais e maiores indústrias nacionais de medicamentos, é só um exemplo dentre muitas outras. Aliás, recomendo vocês assinarem a newsletter do Panorama Farmacêutico, que todo dia traz coisas muito interessantes da indústria nacional e estrangeira, né? E é uma indústria, e essa indústria ela é inovadora. Então, se a gente puder primeiro tirar essa pecha, porque o Brasil que está perdendo na corrida. Então, a exemplo do que aconteceu na ditadura, em que a gente tinha política de substituição de importação e que se tornou uma coisa absolutamente obsoleta, horrorosa, atrasou o nosso parque industrial, a gente também não pode agora fechar os olhos para ver que o Brasil tem, sim, muita inovação. Inclusive, semana passada, participei de um summit muito interessante, Deep Tech Summit, que até a Eurofarma era uma das patrocinadoras, entre outras, com participação da União Europeia, a FAPESP, todo esse pessoal que está engajado em questões de inovação. E nós temos, o Brasil é um dos principais dessas inovações muito disruptivas, inclusive também em biotecnologia. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso.
E eu gostaria que cada vez mais a gente deixasse o nosso playground, a gente fosse a discussões qualificadas como a que a gente pode ter aqui. Óbvio que todo mundo tem seus interesses, e os seus interesses privados, mas, enfim, esses interesses precisam ser compatíveis com um país do tamanho do Brasil, né? Se você olha o exemplo da Índia, eu não estou dizendo que a gente tem que virar a Índia, não é nada disso, mas eles têm uma valorização da indústria farmacêutica nacional em que hoje as dentre as 10 principais do mundo de genérico, 4 são indianas. Eu digo o seguinte, por que a gente não olha também para as nossas aqui e começa a fazer movimentos parecidos? A gente precisa do sistema de patentes para isso. Então, eu só gostaria de colocar isso em palavras, que eu não aguento mais escutar que a indústria de genéricos é pirateira. Não é verdade e a gente precisa mudar. Então, Nath, era isso que eu queria um pouco trazer. E o resto já foi falado por aqui. Eu já vi que a Rosângela está com a mão levantada, e eu sei que tem outras pessoas que fizeram perguntas, e eu não tenho mais nada a contribuir. E vamos para os debates, que é isso que a gente precisa. Obrigada. Eu vejo, Gabriel, não sei se você quer, tem a Rosângela, a gente tem Maria Cristina e também tem um comentário aqui do João Pedro. Então, não sei se só em resposta a Gabriel quer trazer algo, senão a gente já passa a Rosângela. Não, eu concordo totalmente com a Karina. A indústria de genéricos é essencial e, ainda mais num país com dimensões continentais, é a população do Brasil. Isso oxalá a nossa indústria de genéricos fosse maior e mais importante do que é. E falta até ainda algumas políticas públicas para isso. Isso não tem a menor dúvida. E não há nenhuma incompatibilidade entre defender uma política industrial vigorosa por uma indústria de genéricos e defender vigorosamente a inovação protegida por patente. Esses são absolutamente complementares. E, aliás, a Eurofarma é um dos exemplos aqui, e a Rosângela está aqui para dar esse testemunho. Vamos deixar a Rosângela falar. Vamos lá. Na verdade, eu vou um pouco contextualizar essa opinião, não só da Natália, da Karina e até a sua, Gabriel, porque a gente, quando trabalha com a propriedade intelectual, a gente entende que são vários desafios, e desde a época que eu fui examinadora do INPI, eu reparo que existe uma ausência muito grande dentro do nosso país, principalmente, com relação a todo esse conhecimento, seja a divulgação, seja como funciona tal coisa, como que funciona a Anvisa, como que funciona o INPI. E a gente tem como exemplo o acesso à saúde, não só como o Brasil, mas a gente tem as multinacionais, que lá fora, se a gente for analisar, a grande maioria das multinacionais, em algum ramo delas, elas se dedicam só para genérico. E aí eu queria também fazer um pouco uma provocação, porque, assim, genérico não é algo tão simples que se possa colocar no mercado. Existe todo um desafio. Então, quando a gente pega um produto para copiar, digamos assim, que não é pirataria, e sim um pedido com todos os critérios, todos os rigores que a Anvisa faz, independente se é multinacional, se é inovador ou se não é, e aí a gente tem que fazer toda uma análise. Então, eu, dentro de uma indústria de genéricos, eu tenho um trabalho praticamente de retalho, eu tenho que ficar circulando por todas as patentes que estão envolvidas nesse projeto. Eu não posso logo de cara, e foi por isso até que eu tive a sorte, né, de estar aqui na Eurofarma há tanto tempo, para poder mostrar, olha, as coisas não são tão simples, não é porque eu tenho um produto de referência que eu posso sair fazendo o genérico, eu tenho que respeitar toda essa cadeia que existe dentro de um produto, porque não é algo simples. E eu acho que falta muito para o Brasil, não só para a lei de propriedade industrial, mas para muitas outras coisas que a gente vê, não só de legislação, é ter uma interação entre as áreas. Porque, por exemplo, se a Anvisa tivesse 100% sabendo do que está fazendo, com consciência, ela jamais admitiria
que uma nacional vai copiar uma bula onde tem um uso patenteado. E isso foi discutido muito tempo atrás, Gabriel, sabe? Já tem anos que eu venho levantando essa bandeira, falando do Anvisa, vamos conversar, vamos olhar, porque em algum momento a gente sabia que isso poderia acontecer, como está acontecendo com alguns casos. Então, assim, o que eu vejo o Brasil ele tem uma área de propriedade intelectual forte, ele entende que é necessário, mas eu acho que ele não tem as armas suficientes. Então, a gente vê nos Estados Unidos os mecanismos de genérico, eles entram já com uma ação judicial dizendo, ó, essas patentes são inválidas. Aqui a gente não tem essa prática. Muito pelo contrário, a gente tenta não esbarrar em nenhuma patente vigente para conseguir um produto genérico que seja bioequivalente, que faça o resultado, que tenha os testes e que possa realmente ser acessível à população. Então, em alguns momentos, é como a Natália também falou, e a Karina, é uma colcha de retalhos, mas, ao mesmo tempo, um pouco amadora ainda. A gente não vê essa maturidade e essa discussão. Eu acho um absurdo, realmente, a gente ter uma patente de uso e qualquer médico poder indicar, independente de não estar na minha bula. Então, como é que eu posso proibir isso? Como é que eu posso proibir uma licitação do governo onde ele tem a ciência de que realmente essas patentes estão vigentes e que não pode estar na indicação do bula? Então, assim, eu acho que tem que ter um círculo entre essas entidades para a gente poder caminhar, porque só mudar a lei não vai resolver. Obrigada, Rosângela. Eu acho, só, Gabriel, antes de te passar a palavra, é muito, primeiro, assim, agradeço a BPI ser palco dessa discussão, que a gente sai do sim, do não, e eu vou pedir que a plateia contribua com essas, mais do que concordo, discordo, tragam posicionamentos, fundamentos, né? Porque eu acho que a gente está numa qualificação, eu lembro essa discussão aqui, de alguma forma, aparece entre Sinter, Poder Judiciário e arbitragem. Eu lembro que acompanhei isso. E não é tão simples, não é um ou outro, é um e outro, e aí a gente precisa entender quais são os limites, quais são os cuidados, quando a gente desce para parâmetros, quando a gente desce para especificações das complexidades, a gente consegue entender como que está o sapato de cada lado, né? E acho que é essa ideia aqui, é ampliar o sapato e não apertar o sapato, né? Então, eu vou fazer esse convite, aí passar a palavra para o Gabriel, já pegando aqui, tem uma contribuição que a Maria Cristina pediu, tenho contribuição também para trazer, mas pediria que, mais do que concordo ou discordo, tentem trazer, por favor, para esse debate, também com nomes, não anônimo, quais são os olhares, né? As contribuições, ideias, proposições, porque acho que esse é o começo de um primeiro. Eu já agradeço aí a BPI se topar embarcar num segundo também mais profundo, envolvendo a discussão de patente de segundo uso. A gente, de novo, tentar trazer a Anvisa aqui, que foi essa a proposta, e nesse encontro a gente não conseguiu, mas, enfim, com base nisso, passo para o Gabriel para depois passar um pouco para a audiência. Obrigado. Eu queria fazer um comentário sobre um ponto muito importante que a Rosângela trouxe, mas antes eu vou, aqui pela ordem, atender aqui uma pergunta que veio anônima, mas eu acho importante para esclarecer. Doutor Gabriel, muito obrigado pelo doutor, mas não sou doutor. Sou mestre, viu? Adoro ser mestre. Disse que a BPI acredita e defende alguns pontos. A BPI é uma associação de IPI, representa as indústrias? Resposta: não, de jeito nenhum. Todas as indústrias farmacêuticas associadas pensam assim? Faço a menor ideia. Nunca fiz pesquisa de opinião para as indústrias farmacêuticas associadas. As indústrias farmacêuticas de inovação estão, em sua grande maioria, internacionais, representadas no Brasil pela Interfarma. A diretora jurídica, nossa prezada amiga Ana Carolina Cagnoni, inclusive membro do conselho diretor da BPI. A gente muitas vezes concorda, algumas vezes não tanto, mas é claro que, para quem perguntou,
O mantra da BPI, e é essa conexão que eu vou fazer com o comentário da Rosângela, é o seguinte: é promover a inovação. E nós acreditamos piamente que somente com inovação vamos resgatar a dívida social do nosso país. Sem inovação, esse país não se desenvolve, vai continuar pobre e miserável. Inovação depende de tecnologia, educação, depende de proteção. E por que depende de proteção? Porque nenhum empresário investe para deixar os seus concorrentes ricos. Então, o que acontece nos Estados Unidos quando há potencialmente uma patente nula? Lá, a legislação americana diz o seguinte: você é um empresário de genéricos, você não está podendo lançar esse produto porque há uma patente, você entende que a patente é nula? Mova você a ação judicial de anulação. Se você ganhar, de prêmio, você terá X anos de exclusividade. E é uma exclusividade que não é da patente, é exclusividade pelo benefício que ele trouxe para a sociedade por ter anulado, promovido a anulação de uma patente que nunca deveria ter sido concedida. Agora, se ele não tivesse esses anos de exclusividade, por que ele ia fazer isso? Para ajudar todos os seus concorrentes, porque ele ia lançar o seu genérico e no dia seguinte ia ter outros 30. Então, veja, a ideia de que o domínio público é benfazejo, data vênia, não vou falar nem o nome da BPI, mas vou falar meu nome. Eu acho absurdo. Só vejo investimentos privados quando há proteção desses investimentos através de um sistema de exclusividade. O domínio público existe após o término de vigência, quando, então, os preços caem. Mas, veja, você pode ter uma empresa que produza ao mesmo tempo genéricos e invista em inovação, mas são modelos que são, não vou dizer que são antagônicos, mas são difíceis de serem feitos paralelamente. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Muitas empresas inovadoras, paralelamente, fizeram uma divisão de genéricos, seja divisão incorporada ou não, né? Mas você não tem como falar para um cientista ao mesmo tempo invente algo inovador e revolucionário e, no meio tempo, vá vendo aqui como é que você copia essas moléculas que já estão caindo em domínio público, né? Não estou querendo dizer que não há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. Mas se a gente quer um país promover inovação, o passo inicial da proteção é indispensável. E falta para nós no Brasil, eu escrevi na década de 90 um artigo publicado na revista da BPI sobre a Hatch-Waxman lei lá nos Estados Unidos, que dá exatamente esse sistema de premiar a indústria de genéricos que consegue anular uma patente indevidamente concedida. Então, isto, como eu disse, é a minha visão, mas de um modo geral, a visão da BPI, que tem 600 associados, entre os quais, com muito orgulho, acho que temos 20, 30 empresas farmacêuticas, né? É uma visão de que a propriedade intelectual ela gera imensos benefícios sociais, não são benefícios privados. Os benefícios privados só têm lugar de ser na medida em que eles produzam benefícios sociais. E é isso que a gente acredita. Obrigada, Gabriel. Vou passar aqui, então, a Maria Cristina trouxe a seguinte, Maria Cristina, qualquer coisa me complementa, tá? Em relação a uma patente de segundo uso, essa não configuraria uma patente com relação de dependência a uma patente vigente, conforme previsto no artigo 70 da LPI? Alguém quer comentar? Alguém quer trazer alguma questão associada ao escopo de proteção da patente de segundo uso? Olha, eu particularmente posso até tentar responder, mas eu entendo que o uso, geralmente, ele volta especificamente para um grupo de pacientes ou uma tecnologia específica que foi desenvolvida junto com aquele medicamento. A gente tem a premissa de que o INPI não poderia conceder essas patentes. Uma grande maioria das pessoas de propriedade intelectual até entendem isso. Eu, particularmente, sempre defendi, inclusive no próprio INPI, que se a patente cumpre os requisitos de patentabilidade, seja novidade, atividade inventiva, não tem nenhuma anterioridade que possa me prejudicar. Então, eu tenho uma exclusividade sobre esse direito.
Isso que você falou, inclusive, com relação à patente dependente, eu acho que é muito mais no caso onde você tem uma patente de molécula ainda vigente, você descobriu um novo uso, e aí sim você faz uma patente dependente da outra. Você me empresta a sua molécula que eu consigo fazer o seu uso, mas o contrário eu não consigo, né? Então, eu não tenho como descobrir um uso e inovar e fazer uma patente específica de uso se eu não conseguir usar o ativo que está ainda protegido. Então, aí eu vejo uma dependência de patente. Fora isso, eu entendo que o uso ele é muito específico, e, inclusive, alguns recentemente concedidos têm sido alvo também de discussão, não só dentro do próprio INPI, como em ações judiciais. E os grandes problemas são sempre provar que realmente tem anterioridade, provar que realmente há uma inovação nesse uso e há uma especificidade que não seja um mecanismo de ação idêntico ao que o original desenvolveu. Então, assim, eu entendo que na patente dependente precisaria muito mais de uma questão só de uso com uso, porque o que a gente vê, inclusive, nós aqui na Eurofarma temos visto em todo o cenário de todos os produtos, eu sou inovador, eu faço a molécula, depois eu faço uma composição, depois eu faço uma rota de síntese, depois eu faço um uso. Aí esse uso não tem nada a ver com o meu uso inicial, eu descobri estudando, analisando aquela molécula, que é um uso totalmente específico. Então, eu vou reivindicar aquele uso. E aí, esse uso é um uso adicional, e é por isso que nas bulas a gente vai acrescentando esses usos. Não necessariamente, quando nasce o produto, ele já nasce com todas as indicações previstas. Porque mesmo com a gente fazendo a pesquisa, a gente entende que é impossível você avaliar exatamente para qual área do medicamento aquilo vai direcionar. Então, se a gente tem um uso específico, esse uso, ele geralmente ele vem atrelado com o uso inicial. E a gente vê muito mais o desenvolvimento de quem é referência desenvolvendo o segundo uso do que o contrário. Mas se tiver essa possibilidade em negociação, quando há uma patente de molécula ou de composição vigente, eu acho que seria fantástico, seria o melhor dos mundos. Mas são raros os casos que a gente pode detectar que tenham essa aplicação. Ah, Não Gabriel, sei quer se complementar? respondi, né? Obrigada, Rosângela. Acho que você trouxe muito. E, na verdade, já fica aqui o convite até da gente pensar um segundo webinar sobre segundo uso, porque todas as perguntas, de alguma forma, estão tangenciando o segundo uso, que a gente sabia que seria a temática, então a gente até dividiu, fica aqui a proposta para um novo webinar ano que vem sobre isso. Não sei se a Ká ou o Gabriel querem complementar algo associado ao segundo uso. Karina quer? Se não, fala. Não. É, essa questão de segundo uso, ela é fascinante, tem muitos argumentos para lá e para cá, né? Um dos argumentos muito ouvidos é que seria uma mera descoberta, né? Então não seria patenteável. Discordo, assim, mas 1.000.000% desse argumento. E eu acho que esse argumento tem uma primeira falha, com todo respeito aos que o defendem, é que ele é um argumento baseado numa interpretação gramatical da lei, sem nenhuma teleologia da lei, que visa estimular inovações. Então, a primeira coisa que eu diria é a seguinte, do ponto de vista teleológico, se a gente quer invenções de segundo uso, a gente deve conceder patentes. Porque é o único jeito das empresas gastarem milhões fazendo pesquisa nessa área. Primeiro ponto é esse, né? E acho que toda a sociedade conhece os benefícios do segundo uso, né? Então, muitos segundo usos, aliás, foram e são muito mais importantes do que eram os primeiros usos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, do ponto de vista gramatical, o que eu acho uma graça é o seguinte: na língua portuguesa, embora muitos não saibam, a maioria dos advogados aqui mais velhos sabe, porque estavam no Código Civil de 1916,
A palavra invenção também tem o significado de descoberta. Estava no Código Civil de 1916, lá no artigo 603, a invenção, que era a coisa que você acha. Uma mera descoberta era chamada de invenção. Então, gramaticalmente, se eu não posso patentear o que é uma mera descoberta, bom, também não vou patentear o que é invenção, que invenção pode ser mera descoberta. Então, essas interpretações gramaticais são muito rasas, data vênia, né? Eu acho que a Rosângela falou aí claramente o seguinte: tem os requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva, aplicação industrial, tem que ter patente. Agora, teve aí uma pergunta muito interessante, né, do João Pedro, ele falando, será que a dificuldade prática não questiona, né, do skinny label, não questionaria a própria patenteabilidade do segundo uso? Eu parto da premissa que a gente estaria dando tiro no pé sem patenteabilidade de segundo uso. O mundo todo civilizado tem patenteabilidade de segundo uso. A gente sabe que não é banal conseguir uma patente de segundo uso no INPI. O INPI está longe de ser as autoridades de patente mais liberais, generosas ou laças em concessão de patente de segundo uso. Agora, se eliminar esse espaço seria algo contra a inovação no Brasil e pior, seria contra, e eu até não sei se a Rosângela sentiria vontade de falar sobre isso, mas a minha visão é que seria contra o interesse maior das empresas farmacêuticas de capital nacional, que têm um potencial inventivo para inovações incrementais, mas não tanto quanto empresas multinacionais de trilhões de dólares para o desenvolvimento de novas moléculas revolucionárias. Então, o espaço da indústria brasileira também é o espaço das invenções de segundo uso. Então, seja do ponto de vista filosófico de propriedade industrial, do ponto de vista de política industrial, a gente deve estimular as invenções de segundo uso, é a minha visão. Eu gostaria só de fazer um comentário em cima do que o Gabriel acabou de falar, porque assim, a experiência que eu tive dentro do próprio INPI, inclusive eu fui uma vez lá, não como Eurofarma, mas fui convidada como ex-examinadora do INPI, e foi uma briga, porque assim, as pessoas realmente têm essa sensação de que descoberta não seria invenção. Aí eu faço o contraponto do que existe literalmente na lei, inclusive que foi uma definição totalmente errada para a área de biotecnologia, onde nós tivemos que fazer esse comentário, Gabriel, nós tivemos que avaliar palavra por palavra do que o legislador quis dizer no artigo 18, inciso 3 do parágrafo único, onde ele fala intervenção humana direta. Então, se eu tenho uma mera descoberta, eu tenho só uma observação humana. A partir do momento que eu, como ser humano, tenho uma intervenção direta, seja no DNA, seja na modificação, seja na indicação, seja na molécula, aí sim eu tenho uma invenção. Então, assim, o que é justamente eu volto naquele ponto do que a gente comentou, né, na minha apresentação, o sildenafil e o tadalafil. O sildenafil ele teve uma linha de um primeiro uso e um segundo uso. O tadalafil a mesma coisa, só que eles tiveram as inversões dos usos. Se a gente for olhar no histórico, a inversão dos usos. O primeiro uso para um surgiu para disfunção erétil, o outro não, foi para hipertensão pulmonar. Então, assim, isso mostra que realmente as pessoas têm condição de investir, de analisar, de se debruçar em cima. E isso foi uma coisa que eu também pontuei muito aqui na Eurofarma. Não significa que eu tenho uma molécula livre e que eu não possa explorar ela, eu posso tentar explorar. Seria mais uma opção de inovação. É uma inovação incremental? É uma inovação incremental, mas eu entendo, por isso que é importante ter esses debates, porque as pessoas pegam ao pé da letra certas definições que ainda não estão claras para muitas pessoas. Então, assim, foi ótimo você ter falado isso,
E, assim como examinador, a gente se debateu muito com cada definição que a gente tinha, do que era invenção, do que era descoberta, e a gente percebeu que é esse mínimo detalhe da intervenção humana direta que faz a diferença. Talvez isso fique um pouco mais claro para quem está assistindo a gente entender que, quando ele está na mera descoberta, eu só tenho uma ideia. E a gente sabe que uma invenção precisa muito mais do que uma ideia, precisa de uma concretização, eu preciso ter testes. E o segundo uso, só complementando a questão do INPI, o INPI é uma das autoridades que mais exigem testes para casos específicos de segundo uso. Não é fácil você ganhar uma patente de segundo uso. Para isso, você, no ato do depósito, você já tem que mostrar para o examinador que todos os testes foram favoráveis e que esses testes já têm uma aplicação XYZ em cima da doença que você está tratando. Então, não é algo simples. Dentro do INPI, o INPI tem sido muito rigoroso com o patenteamento de segundo uso. Obrigada, Rosângela. Se eu pudesse, Ana, fazer uma coisa rápida, essa coisa, Gabriel, da gente ter a capacidade mais para inovação incremental, eu acho que essa coisa está mudando. Eu acho que em 20 anos, ou capaz até menos, a gente vai ver uma transformação. E não só ver uma transformação, a gente precisa ajudar nessa transformação, né? Aliás, como operadores de propriedade intelectual, e a BPI é uma associação tão relevante. Acho que a gente tem capacidade de fazer muito mais no Brasil, na indústria nacional, e sinto que a gente falha muitas vezes em como ajudar a proporcionar isso. Óbvio que há questões de todas as horas, mas, por exemplo, a gente poderia ter interações muito maiores entre empresa e universidade, não que não exista, mas ainda é tímido perto do potencial que a gente tem como Brasil. Então, acho que a gente tem que pensar, para além de ficar, às vezes, que a gente sente, né, nesse mercado, é muita demonização, mas a gente olhar aonde que a gente pode também contribuir, porque não falta capacidade de pesquisa e mesmo de investimento no Brasil para a gente transformar isso e ter, por que não, mais de um tipo de indústria muito inovadora e muito profícua e como é a indústria farmacêutica nacional, que já está aí colocada. Mas isso, eu acho que também, Nath, não sei, também caminho, não sei se mais alguém gostaria de trazer Eu vou alguma coisa. trazer só, tem algumas perguntas só que eu vou trazer para a gente começar a fechar. Acho que o Gabriel já endereçou a do João Pedro. A gente tem aqui o Paulo Armando que trouxe: se a Skinny Label não é ainda suficiente para coibir a aquisição em massa de genéricos para um uso protegido por patente, quais as propostas correntes para evitar que a administração pública e grandes adquirentes fomentem esse uso para aplicação protegida como segundo uso? Parece-me que, em alguns casos, sequer conta com leniência das fabricantes genéricos. Então, restringir isso estaria prejudicando uma indústria inovadora por culpa de agentes e atos, até mesmo alheios à indústria dos genéricos. Gostaria de mais comentários sobre isso. Acho que, em base à contribuição do Gabriel, não sei se alguém quer começar, se já passo direto para o Gabriel. Alguém quer comentar? Pensar outros mecanismos aí, Gabriel, além do que a gente tem? Isso, eu acho que eu já externei algo brevemente. É isso, eu acho que a gente precisa de um fórum onde, em vez de simplesmente cogitar uma modificação de uma resolução da Anvisa, que, como eu disse, ao nosso ver, da BPI, seria, inclusive, um mecanismo inadequado. Precisamos de uma modificação da Lei 6360. A gente, simultaneamente, procurar se criar mecanismos eficazes para preservar o direito de exclusividade, né? É um debate que está começando e precisa ser feito, né? Agora, ao meu ver, não é uma solução saudável para o país uma canetada da Anvisa mudando a resolução e deixando esses problemas todos que foram mencionados na decisão judicial que eu narrei aqui. Uhum, obrigada. Cá, quer comentar algo, Rosângela, sobre essas questões? Bom, a gente tem... Pode ir lá, vai lá, Rodrigo.
Pode ir lá, pode falar. Tá, fechou o microfone de novo. Desculpa. Eu só acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque realmente favorecer a todos realmente iria favorecer, não só a multinacional, que tem o seu dever e sua proteção concedida, mas também ao genérico, que teria uma indicação que não comporta com medicamento. Agora, realmente é difícil você fazer toda essa interação quando você não tem algo além só da resolução e da legislação. Então, como vocês mencionaram antes, a gente tem a questão do farmacêutico, a gente tem a questão do médico, que muitas vezes o médico indica até inclusive para produtos que são prescritos de manipulação, usos que estão protegidos por patente para uma determinada droga, o que seria também ilegal. Então, assim, acho que a gente está num cenário onde tudo deveria se conversar de alguma forma. E, inclusive, essa questão dos Estados Unidos, que eu comentei e o Gabriel comentou, talvez seja até um incentivo, né? Eu tive conversando num evento da semana passada com o governo dos Estados Unidos, né? A Maria Beatriz e o representante do SPTO, e a ideia deles é propor algumas alternativas para justamente ter esse incentivo. Ele comentou comigo que houve uma publicação onde se demonstra claramente que o Brasil ainda lança muito menos genérico do que o próprio Estados Unidos. E aí a gente fica com essa pergunta também para dentro de casa: por que será? Será de dificuldade com alguma outra patente vigente, ou será a dificuldade justamente por não ter esse incentivo e essa cadeia muito bem elaborada? Porque, assim, às vezes o Brasil quer ser muito inovador, assim como ele foi na lei com relação à parte de biotecnologia, por exemplo, e ele não pensou em quanto problema ia ser previsto de você ter um centro depositário no Brasil que pudesse ter essa questão do sigilo, do micro-organismo, a questão da vigência da patente, que ele deveria se reproduzir. Eu só estou trazendo assim uma outra visão para dizer assim: a gente tem as armas, mas a gente não tem efetivamente a cadeia de como isso deveria se ligar. Então, agora fica muito mais fácil. Eu vou aderir ao Tratado de Budapeste, mas eu poderia ter feito isso lá em 1996, entendeu? Então, assim, e a gente sabe desse grande problema de um médico indicar um uso que não está prescrito em bula, e aí é uma prática que a gente sabe que acontece. Isso prejudica também a gente como indústria farmacêutica, independente se é multinacional ou se é nacional, porque a gente não sabe o que na realidade vai ser efetivamente prescrito pelo médico, né? E até para o farmacêutico, ele também não vai saber que dentro de uma bula específica de um medicamento genérico tem uma questão de um uso patenteado. Eu passei por uma situação recentemente, onde eu tive um problema com 2 cachorros na minha casa, e eu cheguei lá e tinha um produto que ele me deu, e aí ele falou assim: olha, tem um genérico dele. Aí, como assim tem um genérico? Esse produto está patenteado, a patente dele vai até 2024. Olha, eu me metendo no farmacêutico. Aí ele: não, mas não, tem um genérico. Eu falei assim: tá, então depois eu vou procurar saber desses genéricos, se realmente se não é. E aí depois eu vi que é uma patente muito restrita, uma patente muito específica, mas de qualquer maneira, ele, coitado, ali no balcão, ele não sabia que tinha uma patente. Por que só tem um genérico desse produto no mercado? Porque ele não infringe essa patente vigente. Mas isso poderia ser visto por nós que estamos aqui do outro lado como genérico. Por que a gente não fez? A gente não fez. Então, assim, tem esses contrapontos, e eu acho muito importante a gente ter esse panorama muito bem
mapeado para a gente poder encontrar perguntas e alternativas de como a gente deve seguir. Obrigada, Rosângela. Acho que você trouxe um ponto, né, da gente também pensar onde trazer a classe médica, a classe farmacêutica. Recentemente eu também tive numa consulta e o médico falou, não, porque esse foi quebrada a patente e tal. E assim, não é possível que com todo esse grau que a gente tem de sofisticação, assim, até de consultas caríssimas, a gente não consiga levar um pouco mais de conhecimento. E acho que a proposta desse debate hoje, gente, era justamente um pouco abrir possibilidades, abrir trocas, né? A gente não tem muito clara a informação desse encaminhamento, dessa contribuição da Anvisa, da audiência pública. A gente até tentou fazer esse contato com a relatora da discussão, mas tá mais limitado. Então, assim, o que a gente queria? De repente, já tivemos aí a contribuição da BPI, a gente ficar nessa provocação um pouco de ampliar horizontes, ampliar soluções. A gente só pensa soluções diferentes quando a gente tem olhares como esses diversificados que a gente teve hoje nessa mesa. Ainda que tenha o desconforto do concordo, discordo, mas faz parte vir aqui e me fazer esse papel aqui como mediadora para provocar, porque entre o certo e errado, entre o patente e não patente, tem um caminho enorme. E aí, com isso, tendo em vista que o que eu mais tenho aqui no chat é muito mais contribuição, comentários, entendo que não tenho mais perguntas, a menos que, se alguém quiser, levante a mão e aí eu vou atender as perguntas. A gente já vai considerar aí a proposta de um segundo webinar falando de segundo uso, né, Gabriel? Você me dá o caminho aí para isso, e aí eu passaria a palavra para cada um dos nossos participantes fazer uma fala aí de fechamento, para a gente ir concluindo aqui nossos trabalhos, agradecendo enormemente, em nome da BPI, essa abertura para a gente colocar aqui o tema em minimamente brainstorming, né? Quem gostaria de puxar, começar? A Cá falou por último, quer puxar? Então, de novo, acho que só agradecer, Gabriel, a BPI. Nós vamos promover mais desses encontros com a participação ampla e para a gente chegar em algum lugar menos briguento, mais pacífico, em prol de uma sociedade um pouco mais justa para todos e equilibrada dentro do sistema que a gente vive. Eu acho que é isso, e agradecer a presença de todos. Rosângela, quer falar, Gabriel? Rosângela? Eu agradeço também imensamente o convite, foi um prazer estar aqui. Acho que a gente, como empresa, não só nacional, multinacional, a gente tem esses conflitos. Inclusive, uma apresentação que eu fiz recentemente, um advogado me provocou com a seguinte pergunta: em que momento você vira a chave? Você deixa de ser genérico para ser inovador, e como você faz isso internamente? Então, assim, a gente está tentando, a gente está caminhando para isso, a gente está com um E grupo muito vice-versa, grande, né, e Rosângela? Quem é inovador e vice-versa. vira genérico, porque a gente fala muito pouco também Exato. desse caminho de volta. E tem, né? A gente tem Tem? aqui a Sanofi, que comprou a Medley, a gente tem a Sandoz, que é da Novartis. Então, assim, são empresas multinacionais, mas que têm o seu foco só em genérico, né? Então, é sinal que o genérico tem espaço, a gente acredita nisso, mas a gente também tem que ter realmente a nossa inovação. E o grande ponto que eu vejo é, por mais que a gente tenha uma legislação antiga, a gente não tem esse debate muito claro, a gente não tem essa especificidade de dizer assim, olha, é isso, vamos seguir, vamos fazer alinhavar, por exemplo, todas as nuances, sejam Anvisa e NPI, vamos fazer um negócio mais uniformizado para beneficiar todo mundo, né? Porque, no final das contas, a gente tem o acesso ao medicamento, né? Independente se eu tenho uma patente para um produto inovador ou se eu tenho um genérico, de qualquer maneira, eu tenho um incentivo para chegar ao acesso da saúde
das pessoas na sociedade. Então, acho que esse que é o grande ponto, né, que a gente tem que investir e acompanhar. Obrigada, Rosângela. Obrigada por trazer aí a sua vivência nas mais diversas frentes, né? E Gabriel, Bom, eu tenho que começar agradecendo a Natália e a Karina pela organização desse encontro, né? Natália e Karina sempre colaborando ativamente com a BPI. Agradeço a Rosângela pela participação tão valiosa, a professor Fábio, que já nos deixou aqui hoje, que teve esse compromisso, mas que pude agradecer ele pessoalmente. Eu acho, me despeço salientando o seguinte: eu vejo todas as pessoas de bem no Brasil com absolutamente o mesmo interesse em relação à saúde pública. O acesso universal ao melhor tratamento possível. É, Durante a pandemia, numa das vezes que eu tive no Congresso Nacional representando a BPI em audiência pública, foi para tratar daquele projeto de lei que acabou sendo parcialmente aprovado e que trouxe algumas modificações na lei de propriedade industrial no que tange à concessão de licenças compulsórias, né? E estávamos lá, né? E na BPI a gente defendendo nosso ponto de vista que aquele projeto de lei era desnecessário. Na verdade, tal como aprovado, continuo achando que foi supérfluo. Era uma questão lá muito política, né? E claramente se falava lá, várias pessoas falavam algo que não fazia o menor sentido, fático, que diziam que o tratamento à Covid estava sendo prejudicado por causa das patentes. Então, um negócio assim de doido, né? Mas, naquela ocasião, havia um jovem representante de uma entidade que eu nunca tinha visto ele antes, ele nunca tinha me visto antes, e da mesa do Congresso Nacional ele começou a fazer ataques pessoais contra mim. E eu fiquei olhando assim, achando, essa pessoa tem algum problema, né? Porque eu não estou entendendo nada. Ele estava com muita raiva de mim, que ele olhava para mim, ele via patente como sinônimo do mal, né? Depois, quando teve uma outra rodada, ele até estava mais calmo, até pediu desculpas, quer dizer, ele acabou sendo até educado. Mas eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia de que você tem um grupo que quer a morte dos pacientes e outro grupo que quer a vida. Todo mundo quer o melhor tratamento possível. A gente pode, às vezes, pontualmente, ter visões divergentes sobre o melhor caminho para atingir esse fim, esse objetivo comum, né? Agora, em debates plurais como esse, que a BPI é o local de debates plurais, eu tenho sempre dito, e essa é a nossa história, né? São muito importantes, independentemente de, eventualmente, a posição da BPI, que é definida pelo seu comitê executivo, não agradar totalmente a uma visão ou a outra. Mas isso é da vida. Isso não quer dizer que a BPI jamais vai restringir qualquer manifestação dentro dela. Essa é a nossa tradição e, como eu recentemente fui reeleito para mais 2 anos, né? Pode ter certeza que, não só nos próximos 2 anos, mas tenho confiança também no futuro mais longínquo, essa vai continuar sendo a tônica da BPI. Então, muito obrigado novamente, Karina e Natália, viu? Gabriel, obrigada a você, porque de fato você é plural e você topou estar aqui com a gente para fazer o contraponto, que nem sempre é fácil, né? Mas ainda bem que ninguém faltou com respeito aqui. E obrigada mesmo por participar com a gente. Um agradecimento especial à Érica e à Adriana, que também nos ajudaram na organização aqui desse evento. A ideia era fazer sem ser exaustivo, mais dinâmico, e a gente pensar outras pautas polêmicas. Então, quem tiver outras ideias, contem conosco, passem. Eu vou fazer questão de levar isso adiante ali junto ao Gabriel, que já deu esse espaço. Obrigada. Um bom dia para todos. Uma boa semana para todos. Boa semana.
os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá.